recompor a cartilagem? Não tem... Hoje em dia, esse é um outro tema. Eu acho que vale a gente marcar mais uma vez para falar disso, porque a medicina ortopédica, ortobiológica tem crescido no mercado e o FDA já liberou células-tronco nos Estados Unidos desde 2012. Ainda no Brasil a gente não tem uma regulação tão grande assim para células-tronco, para desenvolvimento de tecido, mas nós temos algumas saídas hoje já como enxerto de células mesenquimais que ficam dentro do osso. É uma célula jovem do nosso corpo que você consegue colocar ela no ambiente de uma articulação e ela, teoricamente, ela faz uma diminuição do processo inflamatório. A gente chama isso de regulação inflamatória. É como se ela organizasse o processo inflamatório. Está uma zona aqui, vamos organizar esse processo inflamatório. E melhora a dor? Melhora a dor, mas também cria um pouco de tecido de cartilagem. A gente não chegou hoje num ponto de falar, com certeza, uma célula-tronco mesenquimal, uma célula, um plasma rico em plaquetas, cresce cartilagem. Isso não está comprovado teoricamente, mas a gente tem evoluído muito nos trabalhos para que isso aconteça. Que aí, então, até lá, nós temos as próteses, que é a substituição dessa articulação. A prótese, na verdade, quando a gente fala em prótese, a gente pensa nas próteses até de amputado, não é uma prótese desse tipo. É uma substituição da articulação interna, dos dois finais do osso. Então, a cabeça do húmero ela é redonda, você substitui só a parte de cima. Então, e aí, para ela ficar fixa, ela tem uma haste que ela entra dentro do osso. É como se fosse um pino para ela fixar. Então, isso a gente tem hoje. E falando sobre novas tecnologias, próteses que são feitas para um tipo de artrose, como a artrose do ombro, nós temos dois tipos de artrose. A artrose que acontece com o manguito rotador, que ainda está presente os tendões do manguito, e tem uma artrose que é chamada de artrose de Milwaukee, que é uma artrose que não tem o manguito rotador. E tem um médico na Suíça, que é o Christian Gerber, eu fiquei um tempo lá com ele, e ele falava que o tipo do ombro que leva uma artrose e outro tipo do ombro que leva outro tipo de artrose. E depende do tamanho da clavícula e do acrômio, que é o tamanho da largura do ombro. Quanto maior o ombro, nesse sentido, maior o eixo mecânico de força em sentido à cabeça e o manguito vai ter artrose. Quanto menor o ombro, isso a gente chama de ângulo crítico. Tá vendo? Os pequenininhos têm uma vantagem, né, rapaz? O ângulo crítico do ombro que você determina que tipo de artrose que é. E hoje nós temos... O ombro menor é melhor, né? Melhor. O ombro muito fechado é pior. E as pessoas têm esse tipo de artrose e tem tipos de prótese para cada tipo de artrose. Então, para artrose sem manguito, nós temos uma prótese reversa. E para artrose com manguito, a gente tem uma prótese, que é uma prótese anatômica, que é a substituição anatômica da cabeça do húmero. Hoje em dia, essas próteses elas têm materiais que tecnologicamente foram desenvolvidos para uma adesão do osso na prótese. É como se ela fosse perfurada por dentro. O osso incorpora. E o osso vai incorporando por dentro da prótese para ela ficar mais fixa. Fixa ali, não sai daí. E isso leva uma prótese a ter 20, 30 anos de vida. Que antigamente há 10 anos atrás, as próteses não tinham tanta durabilidade assim. Então, mas aí, Nemi, não dá, eu dava aquela baita aflição, né? Porque você vai me serrar, você vai cortar. É uma cirurgia agressiva? Como é que ela é? Ela é uma cirurgia médio-grande, sim. Médio-grande. Ela não é uma cirurgia pequena, é uma cirurgia grande, considerando uma cirurgia... revisão de prótese, por exemplo, é uma cirurgia muito grande. Revisão é quando você tem que trocar a prótese. Tem que trocar essa prótese. Então, hoje em dia, a gente tem feito próteses para que dure e nunca mais tire. A prótese tem que estar lá para... Por que é muito grande a revisão? Porque imagina só uma prótese que está aderida no osso, teve essa adesão do osso, você tirar essa prótese toda essa anatomia do osso aqui, porque o osso ele cresce e diminui de tamanho naturalmente.